Salve, salve, meus amigos! Salve, salve, galera rubro-negra! Você que tá chegando agora aqui, que não conhecia, aqui é o canal do Interativo, viu? Eu sou o Reinaldo Oliveira, comunicador desde 2012 e agora com o canal aqui no YouTube. Você que tá chegando, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, compartilha com os seus amigos e, claro, deixa aquele joinha. É muito importante pra gente, beleza? Antes de começar a falar do desespero, porque tem muita gente desesperada aí, viu? Com medo do rebaixamento. Eu não vou nem trazer os vídeos. Vocês já devem ter visto vários vídeos aí no decorrer dessa semana. Eu vou apenas falar e dar minha opinião sobre isso. Mas o Vitória, ele fechou agora pela manhã a sua preparação. Vitória que treinou esta semana em grama sintética, viu, gente? Justamente para se ambientar ao gramado que vai encontrar lá na Liga Arena, que é o estádio do Atlético Paranaense, e o Atlético tava numa situação delicada, vinha de 11 jogos, 8 derrotas, 3 empates, veio a vencer agora, na última rodada, diante da equipe do Cruzeiro. Tudo bem que o Cruzeiro teve aquela expulsão controversa, né, que vai ser, na minha visão, investigada pelo jogador Rafael Silva, né, na saída de bola. Ele tentou dar uma cotovelada, não pegou, depois veio de novo em outro jogador e sentou-lhe o braço. E aí, amigo, não tem nem o que reclamar. 4 segundos de jogo, eu nunca vi isso na minha vida. Um cara ser expulso com 4 segundos de jogo. Complicado demais. Então o Vitória treinou em grama sintética. Vitória tem novidades aí para esta partida. Tem de volta, claro, o xerife, né, o Wagner Leonardo, ele que no jogo passado, diante do Fluminense, estava no meio da galera. Grande Wagner Leonardo, um espírito de guerreiro, né, e estava lá no meio da galera. Muita gente gostou, teve até gente que criticou, dizendo que ele pode ser confundido como um torcedor dos imbatíveis e tomar porrada na rua. Acho que não é bem por aí não, acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E não é a primeira vez que isso acontece no Vitória. Em 2010 eu estava lá na Vila Belmiro como torcedor, né, porque eu ainda não estava na rádio, eu estava lá na Vila Belmiro como torcedor e o Viafra tava lá no meio da galera, lá na Vila Belmiro, acompanhando o jogo junto com a gente. Agora, em 2022, na campanha da Série C, o Léo Gomes, volante, estava suspenso e assistiu o jogo nos imbatíveis. E agora foi a vez do Wagner Leonardo. Essa sintonia Vitória-torcedor, ela é importantíssima, né? E vale lembrar também de que o episódio que aconteceu agora há pouco, tivemos o Aeronego, sensacional, né? Mais um. Teve aquele na véspera de Vitória e Atlético Goianiense e teve hoje, né, na véspera de um jogo importantíssimo que é Vitória e Atlético Paranaense. Então a torcida do Vitória mais uma vez está de parabéns. Vitória está pronto, tem novidades, a volta de Wagner Leonardo, tem também aí a volta do Lauan, que passou alguns jogos de fora por conta de uma lesão na posterior da coxa, treinou normalmente, tá recuperado, e o Vitória vai ter de volta também o Luan, né? Muita gente estava questionando, o Luan não joga, Lua, eu tava cravando aqui. Se ele teve apenas menos de uma semana de recuperação e já estava na transição, então é natural de que ele aparecesse já no próximo jogo. E o próximo jogo já é amanhã, 18h30, Vitória e Atlético Paranaense. Então, tá de volta o Luan, é bem capaz de ser o titular da equipe. Aposto sim na titularidade do Luan. Wagner Leonardo volta como titular. E aí tem aquela dúvida gigantesca. Será que o Vitória vai com 3 zagueiros, o Edu, o Neres e o Wagner Leonardo? Será que o Vitória vai com 3 volantes? Não sabemos. Primeiro que os treinos da semana foram todos fechados. E no ataque, será que ele vai com 2 homens? Será que Carlos Eduardo, que deu uma entrevista ontem, vai como titular? A gente não sabe, né? A gente não tem como prever. Primeiro que os treinos são fechados e outra, né? O Carpini, ele não vai dar armas ao adversário. Mas que bom, Lauan de volta.
opção para centroavante. Tem também o Luan Santos, está de volta, ficou de fora do jogo contra o Fluminense, mas por precaução. Sentiu um desconforto na sexta-feira, o jogo já era no sábado e o treinador disse, eu tenho o William Oliveira, eu tenho o Ricardo Hiller, eu tenho o Felipe Machado e eu tenho o jogador Leonaldi. E aí ele falou, não vou correr risco, vou deixar o Luan Santos de fora. Foi isso que ele fez, o Luan está recuperado, viajou com a delegação rubro-negra, Vitória que está com 24 jogadores relacionados a essas duas novidades, que é o jogador Luan Santos e Lauan. Falar agora do desespero, né? O Atlético Paranaense está na dele, está esperando vitória, vai ter desfalque importante na minha visão, saiu lesionado no jogo passado diante do Cruzeiro, é o Canóbio, o uruguaio. Canóbio não treinou essa semana, pode ser que seja novidade amanhã. Eu arrisco a dizer, jogador está fora. O Madison também treinou só no dia de ontem. Será que o lateral Madison vai voltar diante do Vitória? É outra opção que a gente não sabe. E o Fernando, que atuou como lateral esquerdo no jogo diante do Fluminense, tomou o terceiro amarelo, ficou de fora do jogo do Cruzeiro, tá de volta. E aí briga ali com Esquivel na lateral esquerda. Fernando ou Esquivel, a gente não sabe. Aí vai esperar amanhã, 1 hora antes do jogo. Desespero. Essa é a palavra que tem que ser empregada nesse momento para o que vem falando do Vitória, o eixo Rio-São Paulo, Sul, Sudeste, qualquer lugar aí, menos no Nordeste. Todo mundo tá desesperado. Isso porque Fluminense, Corinthians e Atlético Paranaense com um risco enorme de ser rebaixado. Enorme. Futebol que vem apresentando o Corinthians não é um futebol de quem quer ficar na primeira divisão. Eu assisti Cuiabá e Corinthians, foi uma lástima o jogo. Corinthians teve uma chance que foi um pênalti. E olha que eu nem achei pênalti direito. Eu prefiro ver o lance com cuidado, pausadamente. Não teve replay. E eu ainda fiquei na dúvida também se não foi impedimento. Ainda tem esses dois poréns. Não vi replay na TV nenhuma, não vi ninguém comentar nada sobre isso. E o Corinthians ganhou o jogo, então tá tudo ótimo, né? É assim que funciona? Ok. O Neto, eu não vou trazer o vídeo dele, porque ele já falou isso, e todo mundo já viu aí, já repercutiu, acho que vai ser uma coisa repetitiva, eu não vou trazer. Mas o Neto, gente, desde o ano passado, nada contra você, viu, Neto? Você é um grande profissional, eu admiro muito o seu canal, de vez em quando eu acompanho, principalmente quando o Corinthians perde, eu acompanho o seu canal do YouTube, porque eu gosto, né, daquela folia toda que você faz quando o Corinthians perde o jogo. Eu gosto, parabéns pra você. Mas, desde o ano passado, você vem induzindo de que o presidente da CBF, ele vem ajudando o Vitória. E não é isso que está repercutindo dentro de campo. Alguns jogos, o Vitória vem sendo prejudicado, né? O Vitória foi prejudicado diante do São Paulo, aquela expulsão do Wagner Leonardo, onde ele tentou se desvencilhar do seu marcador. E outra, não tinha uma câmera conclusiva para de fato expulsar o jogador do Vitória. Naquela ocasião, aquela câmera mostrada ali gerou dúvida. Se gerou dúvida, respeita-se a decisão da maior autoridade do jogo, que é o árbitro. O árbitro, naquela ocasião, deu amarelo, ele não deu vermelho. E aí o VAR chamou e expulsou o Wagner Leonardo. Então vamos lá, vá contando nos dedinhos, tá? Vitória e São Paulo, expulsão do Wagner Leonardo. Vitória e Vasco lá em São Januário. O Vitória estava prestes a empatar a partida, o jogo estava 2-1 e o Vitória em cima. E o árbitro, junto com o bandeirinha, com o VAR, com todo mundo, gritou: para. Eu nunca vi isso na face da terra. Para. Com o lance em andamento. Poderia deixar o lance correr e depois, você ia lá, chamava, fazia qualquer coisa, deixava o lance correr. A verdade é que o Vitória estava com 2 contra 1 para fazer o gol na cara do gol do Vasco. E aí gritaram: para, agressão. E terminaram expulsando Camutanga, que nem no rosto tocou do jogador do Vasco. Né? Ele botou o braço ali para empurrar o jogador do Vasco, que estava vindo para cima dele.
E aí não, fizeram um estradalhaço todo para agressão, 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 não deu seguimento do lance e o Vitória ainda teve a expulsão do jogador Wagner Leonardo. Poderia até ser expulso, Wagner Leonardo não, Camutanga, perdão. Poderia até ser expulso, gente, mas deixaria o lance correr, tá? Então vamos no dedinho. São Paulo, Vasco, teve um lance no Bavi em que eu vi ser marcado vários pênaltis nesse campeonato, no Bavi da Fonte Nova, né, da Arena Fonte Nova. Eu vi ser marcado vários lances iguais serem marcados pênaltis. E por que do Vitória nenhum vai chamar, chamou? Em que a bola pegou no jogador, na mão do jogador do Bahia, numa cabeçada de um jogador do Vitória. Pegou no braço, o braço tá aberto. Por que não chamou pelo menos? Tudo bem. Eu não vou botar como... Ah, tá, bota aí, vamos lá. São Paulo, Vasco, o Bahia, né, que eu acabei de falar. O Cruzeiro, que foi escandaloso, foi vergonhoso aquele jogo Vitória e Cruzeiro. Ali o Brasil inteiro falou um dia. Contra o Fluminense, não. Estão falando a semana toda. Tá todo mundo desesperado. Beleza, então vamos botar Cruzeiro, foi aquela discrepância, né? A expulsão do Neres foi correta. E depois o gol, segundo gol do Cruzeiro, em que o Matheus Henrique carrega a bola com o braço e depois ainda houve uma suposta falta em Leonaldi. Todos os dois lances foram checados e foram habilitados a ter marcação do gol. Beleza, então já foi aí, ó, São Paulo, Vasco, Cruzeiro e Bahia. Teve mais? Teve mais, Reinaldo. Teve sim o lance Vitória e Botafogo, que o Wagner Leonardo marcou o gol e o gol foi anulado. Wagner Leonardo de Costa, o goleiro é que vai de encontro a ele e o gol é anulado. Nesse mesmo jogo, teve um lance em que o lateral direito, Matheus Ponte, derrubou o Everaldo. Era lance para expulsão, porque ele já tinha cartão amarelo. Tanto que é o que fez o treinador do Botafogo depois desse lance? Sacou Matheus Ponte do jogo. Tirou Matheus Ponte do jogo. Então, gente, bota aí, ó. Cruzeiro, Bahia, Vasco, São Paulo e Botafogo. São 5. 5 jogos em que fomos prejudicados. E volto a dizer, no sábado eu não vi erro nenhum. O que eu vi de erro foi a não marcação do pênalti em cima de William Oliveira. Houve um pontapé na área, ele não atingiu a bola. O jogador Thiago Santos atingiu o jogador do Vitória. Tudo bem que o jogador do Vitória deu uma valorizada, mas atingiu. Então, torcedor, eles estão desesperados com Corinthians, Atlético Paranaense e Fluminense de serem rebaixados. Neto, pelo amor de Deus, Neto, você querer dizer que o Vitória só conseguiu ser campeão da Série B ano passado por causa de uma antecipação, né, de 4 milhões? Alguns outros clubes receberam e também não subiram. Como o Sport, né? Pelo menos foi o que surgiu a notícia naquela época. Então, Neto, baixa um pouquinho a bola, né? Eu sei o seu desespero. Eu sei que se o Corinthians cair, o negócio vai ser ruim demais, porque o Corinthians tem 2 bilhões de dívidas e se cair a receita ainda vai diminuir e o Corinthians tá com transferban. Então vocês estão desesperados, tá? O Vitória, desses últimos 6 jogos, 18 pontos, o Vitória ganhou 13, viu, torcedor? Então você tem que sim acreditar, você tem que sim incentivar. Semana que vem, Vitória e Corinthians, vamos ficar de olho. Eles estão pedindo para que os times abrem o olho com a arbitragem, abram o olho com Edinaldo Rodrigues, que é presidente da CBF, torcedor declarado do Vitória. Tem nada disso. O que a gente tem que ter cuidado sim agora é com as arbitragens, né? Porque é reta final, tá Corinthians, tá Atlético Paranaense, tá também a equipe do Fluminense, todo mundo lá brigando contra o rebaixamento. Então Vitória também tem que ficar de olho, certo? Porque eles estão lá dizendo para eles ficarem de olho. Então, se acontecer algum lance, vai, claro, pesar sempre pro lado deles. Então, Vitória, ó, abre o olho, tá? Vitória tá pronto, já viajou, amanhã partida, jogo importante, 32ª rodada e a arbitragem paulista, que legal, né, velho? Luiz Flávio de Oliveira, que só apitou um jogo do Vitória nesta Série A do Brasileiro, ele apitou 5. E do Vitória apitou 1, que foi Vasco 1-0 em cima do Vitória no Barradão. Foi aquele jogo em que o Vitória jogou bem o primeiro tempo e não jogou bem o segundo tempo.
Quem é o VAR? Daniel Nobre Bins. É o mesmo VAR que não anulou o gol do Cruzeiro diante do Vitória aqui no Barradão. Tô dizendo que vai ser favorecido a equipe do Atlético Paranaense? Não, longe de mim. Mas eu tô dizendo que é para abrir o olho, né? Porque alguns árbitros aí já podem dizer, porra, velho, ó lá, ó, o árbitro do Vitória foi logo punido. Então vamos ficar ligado aqui, não podemos errar aqui, pelo menos para favorecer eles. Então, amigo, todo cuidado é pouco nessa reta final. Faltam 7 jogos. Amanhã é o primeiro do Vitória, dos 4 que tem a fazer fora de casa. O Vitória pega amanhã Atlético Paranaense, depois pega o Criciúma fora de casa, depois pega o Botafogo, depois o Flamengo. Esses são os 4 jogos do Vitória fora de casa. E aí em casa é fazer o deverzinho, 8 pontos. Acho que com 43 o Vitória escapa e tá livre do rebaixamento, tá? 8 pontos, são 2 vitórias e 2 empates, acho que o Vitória se livra. Beleza, gente? Lembrando, a gente tem live aqui no canal todos os dias, de segunda a sexta, das 14 às 16 horas, com o nosso bate-papo rubro-negro. Aguardo vocês amanhã vai ter bate-papo especial, tá, gente? Amanhã vai ter um bate-papo especial, porque é prévia do jogo. Eu não vou transmitir o jogo. Amanhã eu vou estar de boa com meu sogro assistindo esta partida. Mas, claro, teremos conteúdos aqui, teremos várias notícias também no domingo. Domingo tem Copa 13 de maio. Estarei lá no Barradão sendo treinador do time ao Colossal. A quem aqui eu mando aquele abraço. Valeu? Um abraço a todos. Amanhã, bate-papo rubro-negro. Aguardo vocês. Vamos nessa. Aquele abraço. Fui.